O silêncio da mansão era pesado naquela tarde de quinta-feira. Eduardo Mendes acabara de chegar mais cedo do escritório, algo raro nos últimos 3 anos. Seus passos ecoavam no piso de mármore enquanto ele afrouxava a gravata, cansado de mais uma reunião que se estendera por horas. A casa estava quieta demais, silenciosa demais, como sempre. Mas então, um som diferente cortou o ar. Era uma voz, baixa, suave, vinda do segundo andar. Eduardo parou no meio do corredor, a pasta ainda na mão, e franziu a testa. Não era a televisão, não era a música, era alguém falando com paciência infinita, repetindo as mesmas palavras vezes e vezes seguidas. Ele subiu as escadas devagar, sem fazer barulho, guiado por aquela voz que parecia um sussurro carinhoso vindo do quarto do filho. Seu coração apertou. Miguel. Seu pequeno Miguel, de apenas 7 anos, que vivia em um mundo próprio, distante, inacessível. Um mundo que Eduardo já não sabia como alcançar. A porta do quarto estava entreaberta. Eduardo se aproximou e parou ali, escondido na penumbra do corredor, sem ser visto. E então ele viu. Sentada no chão, ao lado de Miguel, estava Dona Rosa, a faxineira. Ela segurava um livro infantil nas mãos, mas não estava apenas lendo. Estava apontando para as figuras, tocando gentilmente na mão do menino, guiando seus dedos sobre as imagens coloridas de animais. "Olha aqui, meu amor", dizia Rosa com uma doçura que fazia o peito de Eduardo arder. "Esse é o cachorrinho. Cachorrinho! Você consegue falar comigo? Só um pouquinho?" Miguel balançava o corpo para frente e para trás, como sempre fazia. Seus olhos não encontravam os de Rosa, mas ele estava ali, presente de alguma forma que Eduardo não conseguia entender. "Não precisa ter pressa, meu bem", continuou Rosa, acariciando os cabelos escuros do menino. "A gente tem todo o tempo do mundo. Eu não vou embora. Eu não vou te deixar." Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede, ainda escondido, incapaz de se mover. Seu coração batia forte demais. Havia quanto tempo ele não via alguém tocar em seu filho com tanto cuidado. Havia quanto tempo ele mesmo não fazia isso. Rosa virou uma página do livro e sua voz continuou, paciente, incansável. "Esse aqui é o passarinho. Olha como ele é bonito, Miguel. Bonito. Bonito." E então aconteceu algo que fez Eduardo segurar a respiração. Miguel parou de balançar. Por um breve segundo, apenas um segundo, seus olhos pousaram na figura do passarinho e seus lábios se moveram. Não saiu som algum, mas o movimento estava ali. Um esforço, uma tentativa. Rosa sorriu. Não um sorriso largo, mas um sorriso cheio de esperança. "Eu vi, meu amor. Eu vi você tentando. Você é tão forte, tão especial." Eduardo fechou os olhos com força. Uma dor antiga e conhecida subiu pela garganta. Ele não conseguia mais ficar ali. Não daquele jeito. Desceu as escadas em silêncio, saiu para o jardim e sentou-se em um dos bancos de pedra sob a sombra de uma árvore frondosa. Ali, sozinho, ele finalmente permitiu que a máscara caísse. Nos últimos 3 anos, desde que Helena morrera, Eduardo construíra muros ao redor de si mesmo. Muros altos, grossos, feitos de trabalho, compromissos, reuniões intermináveis e viagens que o mantinham longe de casa, longe de Miguel, longe da dor. Helena fora a única pessoa que conseguira se conectar com o filho. Desde que o diagnóstico chegara, quando Miguel tinha apenas 3 anos, ela dedicara cada minuto de sua vida ao menino. Lia sobre autismo, procurava terapeutas, experimentava métodos diferentes, nunca desistia. E Eduardo pagava as contas, contratava os melhores profissionais, garantia que nada faltasse, mas ele nunca esteve realmente presente. E quando Helena se foi, levada por um acidente de carro tão súbito e brutal que ainda parecia irreal, Eduardo se perdeu completamente. O mundo desabou.
E no meio dos escombros havia um menino de 4 anos que não conseguia expressar sua dor, que não chorava como outras crianças, que não buscava o colo do pai. Eduardo tentou. Deus, como ele tentou. Nos primeiros meses, ele se esforçou para estar ali, para seguir as rotinas que Helena estabelecera, para falar com Miguel, brincar com ele, alcançá-lo de alguma forma. Mas Miguel não respondia. Vivia em seu próprio mundo, balançando-se, alinhando seus brinquedos em fileiras perfeitas, fugindo de qualquer toque, de qualquer olhar. E a cada dia que passava sem resposta, Eduardo sentia-se mais inútil, mais fracassado, mais distante, até que ele simplesmente parou de tentar. Contratou enfermeiras, terapeutas que vinham e iam, uma cozinheira, uma governanta e Dona Rosa, a faxineira que vinha 3 vezes por semana para manter a casa impecável. Eduardo mergulhou no trabalho. Sua empresa de tecnologia crescia a cada trimestre. Ele fechava negócios milionários, expandia para novos mercados, era entrevistado em revistas de negócios. Por fora, Eduardo Mendes era um sucesso absoluto. Por dentro, ele estava vazio. E agora, sentado naquele jardim que ele mal visitava, Eduardo enfrentava uma verdade que doía mais do que qualquer ferida física. Uma faxineira humilde, que ganhava um salário modesto para limpar sua casa, estava fazendo pelo seu filho aquilo que ele, o pai, não conseguia fazer. Ela estava amando Miguel. Simplesmente isso. Amando-o com paciência, com dedicação, com presença. Eduardo não sabia havia quanto tempo aquilo acontecia. Quantas tardes Rosa passara ali, escondida no quarto com Miguel, ensinando-o em segredo. Por que em segredo? Será que ela tinha medo de ser repreendida? De ser demitida por perder tempo com o menino em vez de fazer seu trabalho? A culpa caiu sobre Eduardo como uma avalanche. Ele ficou ali até o sol começar a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Quando finalmente voltou para dentro da casa, Rosa estava na cozinha, preparando o jantar para Miguel. Ela se assustou ao vê-lo. "Senhor Eduardo!" Não o ouvi chegar. Eduardo a observou. Rosa tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, mãos calejadas pelo trabalho. Seu rosto era bondoso, marcado pelo tempo e por histórias que ele nunca se dera ao trabalho de conhecer. "Rosa", ele disse, e sua voz saiu mais rouca do que pretendia. "Precisamos conversar." O medo atravessou os olhos da mulher. Ela limpou as mãos no avental, nervosa. "Aconteceu alguma coisa, senhor?" Eduardo fez um gesto para que ela se sentasse à mesa. Ele próprio puxou uma cadeira e sentou-se à frente dela. Rosa obedeceu, mas estava tensa, as mãos entrelaçadas sobre o colo. "Eu cheguei mais cedo hoje", começou Eduardo. "E eu vi você, com o Miguel." O rosto de Rosa empalideceu. Ela abaixou os olhos imediatamente. "Senhor Eduardo, eu peço desculpas. Eu sei que minha função aqui é cuidar da casa, e eu faço isso. O senhor sabe que faço. Mas o menino, ele fica tão sozinho, tão quietinho ali no quarto. E eu pensei que não faria mal algum se eu..." Sua voz falhou. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado. "Por favor, não me demita. Eu preciso deste trabalho. Eu preciso muito." Eduardo sentiu como se levasse um soco no estômago. "Rosa, eu não vou te demitir." Ela ergueu os olhos surpresa. "Não vai?" "Não." Eduardo passou a mão pelo rosto, exausto. "Eu só preciso entender. Há quanto tempo você faz isso?" Rosa hesitou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. "Uns 6 meses, senhor. Talvez um pouco mais. 6 meses. Meio ano." E Eduardo não sabia de nada. "Por que você faz isso?" Ele perguntou, e havia uma vulnerabilidade genuína em sua voz. "Por que você se importa tanto com ele?" Rosa respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente. "Porque eu sei o que é ser invisível, senhor Eduardo. Eu sei o que é viver em um mundo onde ninguém realmente te vê.
Ela fez uma pausa, e quando voltou a falar, sua voz estava carregada de emoção. Eu tive um filho há muito tempo. Ele também era especial, diferente. As pessoas olhavam para ele com pena ou com medo, ou simplesmente desviavam o olhar. E eu lutei tanto para fazer o mundo enxergá-lo, para fazer ele se enxergar. Eduardo se inclinou para a frente, atento a cada palavra. O que aconteceu com ele? Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas novamente. Ele se foi. Faz 15 anos. Tinha apenas 12 quando uma pneumonia o levou. Éramos pobres demais para conseguir o tratamento adequado a tempo. Ela soluçou baixinho. Mas naqueles 12 anos, Senhor, eu amei aquele menino com cada pedaço da minha alma. E quando eu olho para o Miguel, eu vejo meu João. Vejo a mesma doçura, a mesma pureza. E eu não consigo simplesmente ignorar. Não consigo passar por ele como se ele não existisse. Eduardo sentiu os olhos arderem. Ele não chorava desde o funeral de Helena. Mas agora, sentado naquela cozinha, diante daquela mulher humilde que perdera tanto e ainda tinha tanto amor para dar, ele sentiu as barreiras se quebrarem. Desculpe. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Desculpe tanto. Rosa estendeu a mão e tocou gentilmente no braço de Eduardo. O senhor não precisa se desculpar comigo, senhor Eduardo. O senhor está sofrendo. Eu vejo isso. Eu vejo a dor que o senhor carrega. Mas o Miguel, ele precisa do senhor. Ele sente sua falta, mesmo que não consiga mostrar. Como você sabe disso? Eduardo perguntou, a voz embargada. Porque quando o senhor está em casa, mesmo que só de passagem, os olhos do Miguel seguem o senhor. Ele não consegue expressar, mas ele sabe quem é o pai dele. Eduardo cobriu o rosto com as mãos, e ali, na cozinha simples de sua mansão, ele finalmente chorou. Chorou por Helena, chorou pelos anos perdidos, chorou pelo filho que ele amava, mas não sabia como alcançar. Chorou pela vida que deveria ter sido diferente. Rosa não disse nada, apenas ficou ali, sua mão ainda sobre o braço de Eduardo, oferecendo o único conforto que podia, sua presença. Quando Eduardo finalmente se recompôs, ele olhou para Rosa com uma determinação que não sentia há muito tempo. Me ensina, ele disse. Senhor, me ensina a fazer o que você faz. Me ensina a estar com ele, a alcançá-lo. Rosa sorriu através das lágrimas. Eu vou fazer mais que isso, senhor Eduardo. Eu vou estar ao seu lado. Nós vamos fazer isso juntos. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Eduardo subiu até o quarto de Miguel, não apenas para verificar se ele estava bem, mas para realmente estar com ele. Miguel estava sentado no chão, organizando seus carrinhos em uma fileira perfeita. Eduardo observou por um momento, lembrando-se de quando Helena costumava se sentar ali e participar daquele ritual silencioso. Ele respirou fundo e entrou no quarto. Miguel não olhou para ele. Continuou alinhando os carrinhos um por um, com precisão meticulosa. Eduardo se sentou no chão, a alguns metros de distância. Não tentou tocar o filho, não tentou forçar contato visual. Apenas ficou ali, presente. Oi, Miguel, ele disse baixinho. É o papai. Nenhuma resposta, mas Eduardo não esperava uma. Ele ficou ali por 20 minutos, apenas sentado, apenas estando ali. E quando finalmente se levantou para sair, ele notou algo. Miguel tinha parado de organizar os carrinhos. Suas mãos estavam paradas sobre o tapete, e embora seus olhos não estivessem voltados para Eduardo, havia algo diferente no ar. Uma consciência, uma percepção mútua. Era um começo minúsculo, mas era um começo. Nos dias que se seguiram, Eduardo começou a mudar sua rotina. Chegava em casa mais cedo, cancelava reuniões que antes pareciam inegociáveis. E todas as tardes ele procurava Rosa. Como eu faço isso? Ele perguntava. Como eu me conecto com ele? E Rosa, com a paciência de quem já aprendera as lições mais difíceis da vida, ensinava. O senhor não pode apressar, senhor Eduardo.
Crianças como o Miguel vivem em um ritmo diferente. Elas precisam de paciência, de repetição, de consistência. Ela mostrou a ele como usar imagens visuais, como repetir palavras sem expectativa imediata de resposta, como respeitar o espaço de Miguel quando ele precisava se recolher, como identificar os pequenos sinais de progresso que eram invisíveis para quem não sabia onde olhar. Veja, disse Rosa certa tarde, sentada ao lado de Eduardo no quarto de Miguel. Quando ele balança assim, não é porque está ignorando a gente. É a forma dele processar o mundo. É como ele se acalma. Eduardo observava, absorvendo cada detalhe. Rosa pegou um livro ilustrado e o abriu na frente de Miguel. Miguel, meu amor, olha aqui. Olha o gatinho. Gatinho. Ela repetiu a palavra 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes. E então fez um gesto para Eduardo. Agora o senhor tenta. Eduardo sentiu-se desajeitado, inadequado. Mas ele tentou. Gatinho, Miguel, gatinho. Sua voz soava mecânica comparada à doçura natural de Rosa. Mas ele continuou. E Rosa sorriu para ele com aprovação. O senhor está fazendo bem. Continue. E Eduardo continuou. Dia após dia, semana após semana, havia momentos de frustração profunda. Momentos em que Eduardo queria desistir. Momentos em que a falta de resposta de Miguel parecia uma parede intransponível. Mas sempre que ele sentia essa vontade de recuar, ele lembrava das palavras de Rosa. Ele sabe quem é o pai dele. E então ele ficava. Ele continuava tentando. Rosa estava sempre ali, oferecendo encorajamento, compartilhando as pequenas vitórias que Eduardo ainda não sabia reconhecer. Viu como ele olhou para o livro por mais tempo hoje? Isso é progresso, senhor Eduardo. Viu como ele não se afastou quando o senhor sentou mais perto? Ele está começando a confiar. E lentamente, imperceptivelmente no início, algo começou a mudar. Miguel ainda não falava, ainda não fazia contato visual direto, mas havia momentos fugidios em que Eduardo sentia uma conexão, uma presença compartilhada. Certa manhã de sábado, 3 meses depois daquela tarde em que Eduardo flagrara Rosa com Miguel, algo extraordinário aconteceu. Eduardo estava sentado no chão do quarto, mostrando flashcards de animais para Miguel, repetindo os nomes como Rosa o ensinara. Miguel balançava-se suavemente, seus olhos fixos em algum ponto distante. Cachorro, dizia Eduardo mostrando a imagem. Cachorro. Ele repetiu a palavra várias vezes como sempre fazia, e então, preparando-se para passar para o próximo cartão, ele ouviu um som. Baixo, quase imperceptível. Có. Eduardo congelou. Seu coração parou. Ele olhou para Miguel, mal ousando acreditar. Miguel, você disse algo? Miguel continuava balançando, os olhos ainda distantes. Mas seus lábios se moveram novamente. Có. Não era uma palavra completa. Era apenas um som. Uma aproximação distorcida da palavra cachorro. Mas era algo. Era comunicação. Era a voz de seu filho, que ele não ouvia há tanto tempo que quase esquecera como era. Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. Ele não tentou escondê-las. Não tentou controlar a emoção que o inundava. Isso, Miguel, isso mesmo, meu filho. Cachorro, você conseguiu dizer. Ele queria abraçar o menino, queria pegá-lo no colo e não soltar nunca mais. Mas ele se conteve. Lembrou-se das lições de Rosa. Não apressar, não sobrecarregar, respeitar o espaço. Mas quando Eduardo olhou para a porta, viu Rosa ali parada, as mãos sobre o coração, lágrimas escorrendo por seu rosto. O Senhor conseguiu, ela sussurrou. O Senhor alcançou ele. Aquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, revivendo aquele momento vezes e vezes seguidas. A voz de Miguel. Sua voz. Depois de tanto silêncio, aquele som único e precioso. Pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu algo que pensara ter perdido para sempre. Esperança.
Mas a jornada estava longe de terminar. Os dias que se seguiram trouxeram altos e baixos. Miguel não voltou a falar por quase 2 semanas. Houve momentos em que Eduardo questionou se realmente ouvira aquilo, se não fora apenas sua imaginação desesperada por qualquer sinal de progresso. Mas Rosa o mantinha firme. Foi real, senhor Eduardo, e vai acontecer de novo. O Miguel só precisa de tempo, precisa se sentir seguro. E ela estava certa. Pouco a pouco, Miguel começou a emitir mais sons. Não eram palavras claras, mas eram tentativas, aproximações, e cada uma delas era uma vitória monumental. Eduardo descobriu que os livros ilustrados funcionavam melhor. Miguel gostava especialmente de um sobre animais da fazenda. Ele passava os dedos sobre as figuras, e Eduardo repetia os nomes com paciência infinita. Vaca, vacá, cavalo, cavalo, galinha, galinha. Às vezes, Miguel repetia os sons. Às vezes, não. Mas ele estava ali, presente, tentando. Rosa começou a ensinar Eduardo outras coisas. Como usar a música para se conectar com Miguel. Como criar rotinas que dessem ao menino um senso de segurança e previsibilidade. Como identificar quando ele estava sobrecarregado e precisava de espaço. Crianças como o Miguel sentem o mundo de forma muito mais intensa do que nós, senhor Eduardo, explicou Rosa certa tarde. Sons que para nós são normais, para ele podem ser ensurdecedores. Toques que para nós são suaves, para ele podem ser dolorosos. Por isso ele se protege. Por isso ele se afasta. Eduardo ouvia tudo com atenção voraz. Ele estava aprendendo não apenas sobre autismo, mas sobre seu próprio filho, sobre quem Miguel realmente era, além do diagnóstico. E quanto mais ele aprendia, mais ele se apaixonava. Ele começou a notar coisas que nunca percebera antes, como Miguel tinha uma memória fotográfica incrível, como ele conseguia organizar objetos em padrões complexos e perfeitos, como seus olhos brilhavam quando ouvia uma música específica que costumavam tocar quando Helena ainda estava viva. Eduardo resgatou aquele CD antigo, empoeirado no fundo de uma gaveta. Era uma coletânea de música clássica que Helena adorava. Ele colocou para tocar no quarto de Miguel. A reação do menino foi imediata. Ele parou de balançar. Seus olhos se arregalaram. E então, pela primeira vez que Eduardo conseguia se lembrar, Miguel sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava ali. E era a coisa mais bonita que Eduardo já tinha visto. Rosa, chamou Eduardo, a voz trêmula. Rosa, vem ver. Rosa subiu correndo as escadas e parou na porta do quarto. Quando viu Miguel sorrindo, sua mão foi até a boca. Graças a Deus, ela sussurrou. Graças a Deus. Os três ficaram ali, naquele quarto banhado pela luz dourada da tarde, ouvindo a música que Helena tanto amava. E por um momento Eduardo sentiu como se ela estivesse ali com eles, como se ela estivesse vendo, como se ela estivesse orgulhosa. Mas nem tudo era progresso linear. Havia dias difíceis, dias em que Miguel tinha crises, dias em que ele gritava e se debatia, angustiado por algo que Eduardo não conseguia identificar. Dias em que se recusava a comer, a dormir, a aceitar qualquer forma de conforto. Nesses dias, Eduardo sentia-se impotente, desesperado. Mas Rosa estava sempre ali, oferecendo sua experiência, sua calma, sua presença firme. Isso vai passar, senhor Eduardo. Crianças assim têm dias difíceis, mas o senhor não pode desistir. Nunca. E Eduardo não desistia. Mesmo quando seu corpo implorava por descanso. Mesmo quando sua mente gritava que ele não conseguiria, ele ficava, ele persistia, porque agora ele entendia. Entendia que ser pai de Miguel não era sobre consertá-lo, não era sobre torná-lo normal, era sobre amá-lo exatamente como ele era sobre estar presente dia após dia, construindo pontes entre dois mundos diferentes.
6 meses depois daquele dia transformador em que Eduardo ouvira a voz de Miguel pela primeira vez, algo notável aconteceu. Era uma manhã de domingo. Eduardo estava na cozinha preparando o café da manhã, algo que ele começara a fazer nos fins de semana, tentando criar momentos de rotina simples e reconfortante para Miguel. Ele ouvia passos pequenos descendo a escada. Miguel geralmente ficava em seu quarto até que alguém fosse buscá-lo, seguindo a rotina estabelecida. Mas naquela manhã, ele descera sozinho. Eduardo se virou e viu seu filho parado na entrada da cozinha, seus cabelos escuros despenteados, vestindo o pijama com estampa de dinossauros que tanto gostava. "Bom dia, Miguel", disse Eduardo, mantendo a voz calma e suave. Miguel ficou parado por um longo momento, e então ele fez algo que deixou Eduardo sem ar. Ele olhou. Diretamente, olhou para Eduardo. Seus olhos, tão parecidos com os de Helena, encontraram os olhos do pai. E naquele olhar, Eduardo viu reconhecimento, viu consciência, viu conexão. Papá! A voz era hesitante, frágil, mas estava ali. Eduardo deixou a espátula cair no chão. Suas pernas quase cederam. Ele se ajoelhou, descendo até a altura de Miguel. "Sim, meu filho, sim. Eu sou seu papá." Miguel não desviou o olhar. Por 1, 2, 3 segundos preciosos, ele manteve aquele contato visual. E então, ele fez algo ainda mais extraordinário. Ele deu um passo à frente, e depois outro, e mais outro, até estar parado bem na frente de Eduardo. E então, com um movimento hesitante e desajeitado, Miguel encostou sua testa na testa do pai. Era o toque mais suave, o gesto mais simples, mas para Eduardo era tudo. Ele envolveu os braços ao redor do filho com cuidado infinito, temendo que o momento se quebrasse. Mas Miguel não se afastou. Ele ficou ali, sua pequena cabeça apoiada contra o pai, seu corpo finalmente permitindo aquela conexão que ambos precisavam tão desesperadamente. "Eu te amo", sussurrou Eduardo, sua voz embargada de emoção. "Eu te amo tanto, Miguel, tanto." Eles ficaram assim por minutos que pareciam eternos e ao mesmo tempo passavam rápido demais. Quando Miguel finalmente se afastou e voltou a seus padrões de comportamento habituais, balançando levemente, evitando o olhar, Eduardo sabia que algo fundamental havia mudado. Eles tinham se encontrado, pai e filho. Finalmente. Rosa chegou meia hora depois. Ela agora vinha todos os dias, não mais apenas como faxineira, mas como parte essencial daquela pequena família. Quando Eduardo lhe contou o que acontecera, ela chorou de alegria. "Eu sabia", ela disse, abraçando Eduardo. "Eu sempre soube que o senhor conseguiria." Mas Eduardo balançou a cabeça. "Não, nós conseguimos. Você e eu. Juntos." E era verdade. Rosa se tornara muito mais do que uma funcionária. Ela era a ponte que conectara Eduardo de volta ao filho. Era a professora que lhe ensinara as lições mais importantes. Era a amiga que estivera ali nos momentos mais sombrios. Naquela noite, depois que Miguel adormecera, Eduardo e Rosa sentaram-se na varanda da casa, cada um com uma xícara de chá nas mãos. "Rosa", disse Eduardo, depois de um longo silêncio, "eu preciso te dizer algo." Ela olhou para ele, aguardando. "Eu falei com meus advogados esta semana. Estou criando um fundo fiduciário para você, para garantir que você nunca mais precise se preocupar com dinheiro, para garantir que você possa ter tudo o que precisa para o resto da vida." Rosa arregalou os olhos. "Senhor Eduardo, eu não posso aceitar isso." "Pode sim, e vai aceitar." A voz de Eduardo era firme, mas gentil. "Você me devolveu meu filho, Rosa. Você me devolveu minha vida. Isso é a menor coisa que eu posso fazer." Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado de Rosa. "Eu não fiz isso por dinheiro. Eu sei. Eu sei que você fez por amor. E é exatamente por isso que você merece." Eduardo fez uma pausa. "Mas há mais. Eu quero que você seja oficialmente a cuidadora de Miguel, com salário apropriado, benefícios,
tudo. Eu quero que você seja parte permanente da vida dele, da nossa vida. Rosa soluçou, incapaz de conter a emoção. Seria uma honra, Sr. Eduardo, uma honra. Não, corrigiu Eduardo suavemente. A honra é minha. Os meses que se seguiram foram de crescimento contínuo. Miguel começou a falar mais. Palavras simples, entrecortadas, mas palavras. Ele aprendeu a expressar quando tinha fome, quando estava cansado, quando queria seu livro favorito. Ele ainda tinha dias difíceis. Ainda vivia em um mundo parcialmente diferente do de Eduardo e Rosa. Mas agora havia pontes, havia conexão. Havia amor fluindo livremente entre aqueles muros que antes pareciam intransponíveis. Eduardo transformou sua empresa também. Contratou um co-CEO para dividir as responsabilidades. Estabeleceu limites rígidos entre trabalho e vida pessoal, porque agora ele tinha algo muito mais importante do que negócios. Ele tinha um filho que precisava dele, e ele não iria falhar novamente. Um ano depois daquele dia transformador em que Eduardo flagrara Rosa ensinando Miguel em segredo, eles tiveram uma pequena celebração. Apenas os três. Eduardo preparou um bolo, ou tentou. O resultado não foi dos melhores, mas foi feito com amor. Miguel estava sentado à mesa, observando a vela acesa no bolo. A luz da chama dançava em seus olhos escuros. "Faz um pedido, meu amor", disse Rosa, sua voz carregada de ternura. Miguel olhou para a vela, depois olhou para Rosa, depois para Eduardo. E então, com voz baixa mas clara, ele disse: "Família." Eduardo e Rosa se entreolharam, os olhos de ambos cheios de lágrimas. "Sim, Miguel", disse Eduardo, sua voz quebrando. "Nós somos uma família. E eu prometo que nunca mais vou esquecer disso." Ele soprou a vela junto com o filho, suas cabeças quase se tocando. E naquele momento, Eduardo soube que havia encontrado algo que pensara ter perdido para sempre. Redenção, propósito, amor. A jornada não estava completa, nunca estaria, porque amar Miguel, cuidar de Miguel, ser pai de Miguel, era um trabalho de todos os dias. Exigia paciência infinita, exigia dedicação inabalável, exigia humildade para aprender constantemente. Mas agora Eduardo sabia. Sabia que não estava sozinho. Sabia que tinha Rosa ao seu lado, com sua sabedoria e seu coração imenso. Sabia que tinha Miguel, seu filho precioso e único, que estava lhe ensinando mais sobre amor do que Eduardo jamais imaginara possível. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Eduardo foi até o quarto do filho. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, observando o menino dormir pacificamente, seu peito subindo e descendo em ritmo regular. "Helena", sussurrou Eduardo para o silêncio do quarto. "Eu espero que você esteja vendo isso. Eu espero que você saiba que eu finalmente entendi, que eu finalmente estou fazendo certo." Uma brisa suave entrou pela janela entreaberta, fazendo as cortinas dançarem. E por um momento, Eduardo poderia jurar que sentiu a presença de Helena ali com ele. Um toque suave em seu ombro, uma aprovação silenciosa. "Eu vou cuidar dele", prometeu Eduardo, tanto para Helena quanto para si mesmo. "Pelo resto da minha vida eu vou estar aqui. Eu vou amá-lo, eu vou protegê-lo, eu vou ser o pai que ele precisa." Miguel se mexeu levemente no sono, um pequeno sorriso tocando seus lábios, e Eduardo sorriu também, porque pela primeira vez em anos ele sentia paz. Paz verdadeira, a paz que vem de saber que você está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer, amando, simplesmente amando, e no final era isso que importava. Não o dinheiro, não o sucesso, não as conquistas profissionais ou o reconhecimento público. O que importava era aquele menino dormindo pacificamente em sua cama. Era aquela mulher extraordinária que dedicara seu coração partido a curar o coração de uma criança que nem era sua.
Era aquela casa que, pela primeira vez em anos, voltara a parecer um lar. Eduardo se levantou e beijou suavemente a testa de Miguel. Boa noite, meu filho. Papai te ama. E ao sair do quarto, deixando a porta entreaberta para poder ouvir se Miguel precisasse dele durante a noite, Eduardo carregava consigo uma certeza inabalável. Ele fora um homem perdido, um pai ausente, um viúvo consumido pela dor. Mas agora, graças a uma faxineira humilde com um coração maior que o mundo, graças a um filho que lhe ensinara o significado real de paciência e amor incondicional, ele tinha encontrado seu caminho de volta para casa, de volta para a vida, de volta para o amor. E dessa vez ele nunca mais se perderia.